E aí? É, motivo, intenção e propósito. Sabe a nossa razão, o nosso entendimento, sabe, o nosso reconhecimento das coisas, das situações, sabe? Acontece que eles acabam nos movendo, mas só que o movimento deles, às vezes, dá a gente a certeza de que as coisas vão acontecer do jeito que vai ficar tudo bem. Mas acontece também que a gente tem as emoções e acaba que aquilo que a gente sente confunde o que a gente entende. Acontece um conflito nesse exato momento dentro da gente do que a gente está sentindo com o que a gente está pensando. Então, é aonde nasce a precipitação. É onde a pressa e a ansiedade, juntamente com o medo de não dar certo, faz com que a gente tenha uma atitude, a gente faça uma escolha, a gente tome uma decisão. E aí, acontece da gente quebrar a cara, acontece da gente machucar outras pessoas, acontece da gente falar o que não deveria, porque acontece que isso pode ser no momento de raiva ou talvez de tristeza. Então, é nesse momento de nossas vidas que a sabedoria é necessária e que aquela razão, que aquela intenção, que o motivo e o propósito que a gente tinha no nosso coração, desde o começo dessa situação, hum, pessoal, espiritual, emocional, psicológica, familiar, trabalhista, seja qual for o caminho da nossa vida, seja qual for a área dela, com a sabedoria, tanto motivação como razão, como intenção, e o propósito que a gente tinha no nosso coração, vai ficar mais claro, vai ficar mais preciso e a necessidade, o necessário de cada uma dessas coisas na nossa vida vai ficar pra gente focado. Não que não estava focado, mas que por causa de todas aquelas coisas, como eu falei, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a pressa, sabe a mistura dentro da gente, da confusão, quando acontecem os conflitos, por causa dessas coisas, acaba ficando desfocado. Então, com uma sabedoria, cada uma dessas coisas vão ficar focadas, centralizadas, fixadas nas nossas vidas, exatamente no que devem estar. Às vezes, a sua atitude no momento é de você ficar em silêncio. E aí, a sabedoria, ela vai te dar a razão. Naquele momento ali, você vai captar a mensagem, você vai entender que aquele momento que você está tendo a razão da situação, não é para você falar, é para você ficar em silêncio. Então, a sabedoria te cala, te dá paciência e você fica em silêncio, né? Às vezes o momento é de você falar, então você entende que a sua intenção de você falar aquilo ali, a razão de você colocar em prática agora as suas palavras, o propósito que você tem é usar as palavras agora é necessário, então você vai e você fala, porque se você ficar em silêncio, nem razão, nem intenção, nem propósito vão se realizar. Então, é uma questão de bastante cuidado, sabe? As coisas nessa vida são muito delicadas. Às vezes a gente leva uma coisa que é simples para o extremo e outra coisa que é bastante extrema para o simples. Então, é questão de termos equilíbrio. E a sabedoria, ela nos dá isso. A sabedoria nos dá um discernimento para que a gente possa ter o
esclarecimento, para que a gente possa ter o entendimento do discernimento para saber exatamente quando agir. E há tempo para tudo. Não há necessidade de porque você quer que algo seja, que algo aconteça, que você tenha, que você vá lá e faça aquilo na pressa. Sabe? Ah, tenha paciência. Tenha paciência. O que tiver de ser, vai ser. E o que for para acontecer, acontecerá. Entende? Não se precipite. Não haja pelo que você sente. Pense. Antes de você agir, pense. É melhor que você pense antes de você agir do que você só pensar depois que você já tiver feito. Porque se você se você agir depois que tiver feito, você vai se arrepender e você vai se entristecer por alguma coisa que você chegou a fazer e que você entendeu, você depois que fez, viu que não era para fazer, era para você ter pensado antes nas consequências, era para você ter analisado, era para você ter parado, era para você ter planejado, mas aí você agiu, certo? E quando você pensar antes de agir, você vai pensar em tudo isso que eu acabei de falar. Vai ter um plano, vai ter o raciocínio do processo, você vai ver depois, espera aí, será que qual vai ser a consequência? Vai dar certo, não vai? É bom para mim e para os outros, as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, meus amigos, sabe? Então, pense antes de você agir. Provérbios capítulo 19, versículo 2, está escrito na Bíblia: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E ainda o versículo 3 diz: a falta de juízo é o que leva a pessoa a cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Então, isso se torna até um clássico, acho que já se tornou, da pessoa cometer os seus erros, de fazer as escolhas e tomar as decisões erradas e acabar culpando Deus pela sua falta de sabedoria, pela sua falta de inteligência. Não vou dizer falta de maturidade, porque ter maturidade é uma questão de processo, é uma questão de tempo e é uma questão de passar por algumas coisas para se conseguir a experiência e, consequentemente, você amadurecer naquilo que você viveu, certo? Mas sobretudo, lembrando lá do começo que eu falei, motivo, intenção e propósito. Para tudo que você faz nessa vida, você tem um motivo, tem o porquê e para quê. Você tem uma intenção que diz, que revela por que você está fazendo isso, para que você está fazendo isso. E você tem um propósito, que é o seu alvo, que é o seu foco, que diz aonde você quer chegar. Então, veja bem na sua vida o que tem motivado você, quais são as intenções que você tem tido, que tem te influenciado, quem tem te influenciado para que você tenha essas intenções e qual é o seu propósito. Se realmente esse propósito ele é para a sua vida, se realmente esse propósito vai valer a pena todo o esforço que você está fazendo, entende? Porque tudo que nós fazemos, nós plantamos, e tudo que nós plantamos, vamos colher. Então, veja se você está plantando as sementes certas. Porque se você não está plantando as sementes certas, entenda que você vai plantar as sementes e você vai regar. E esse regar aí é o trabalho que você vai ter, é o processo que você vai passar até que a árvore cresça, floresça e dê o fruto. Então, para que você não perca tempo, comece do começo, analisando sua motivação, intenção e propósito. Sobre os pontos que eu falei agora há pouco. O que tem te motivado, quem tem te motivado, de onde vem a influência para a intenção, quem te dá, o que te dá essa intenção e qual é o seu alvo, qual é o seu propósito, se está valendo a pena você se esforçar tanto para poder conseguir chegar lá, entendeu? Então é isso, que Deus abençoe você. Tchau.